Uma leitura do Srimad Bhagavatam, esse livro que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. E hoje a gente vai ver o tema que é que as entidades vivas são pessoas individuais e dentre essas pessoas existe a pessoa suprema. A gente está lendo o segundo canto, capítulo 9, que é intitulado Respostas Baseadas na Versão do Senhor. E o verso de hoje é o verso número 38. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Então repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ofereço minhas reverências à pessoa suprema, que é esse Deus que habita em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então vamos ler o verso em sânscrito para purificar a nossa audição. Shri Shuka Uvacham Sampradishyaiva Majano Jananam Parameshtitnam Pashatastasya Tadrupam Atmanonyarunadhari. A tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit: a suprema personalidade de Deus, Hari, depois de ser visto em sua forma transcendental, instruindo Brahmaji, o líder das entidades vivas, desapareceu. Vamos agora então ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Nesse verso menciona-se claramente que o Senhor é Adhyana, ou a pessoa suprema, e que ele estava mostrando sua transcendental forma, Atmanorupa, e Brahmaji, enquanto lhe instruía o Srimad Bhagavatam, resumindo a 4 versos. Ele é Adhyana, ou a pessoa suprema entre Jananam, ou todas as pessoas. Todas as entidades vivas são pessoas individuais. Entre todas essas pessoas, o Senhor Hari é o Supremo, como se confirma no Shruti Mantra Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Logo, não há lugar para aspectos impessoais no mundo transcendental, ao contrário do mundo material, onde há aspectos impessoais. Sempre que existe Chetana ou conhecimento, prevalece o aspecto pessoal. No mundo espiritual, tudo é cheio de conhecimento. E, portanto, tudo no mundo transcendental, a terra, a água, a árvore, a montanha, o rio, o homem, o animal, a ave, tudo tem a mesma qualidade, a saber, Chetana. E, por conseguinte, tudo lá é individual e pessoal. Como a suprema literatura védica, o Srimad Bhagavatam nos dá essa informação. E a suprema personalidade de Deus transmitiu-a pessoalmente a Brahmaji para que o líder das entidades vivas pudesse difundir a mensagem a todos no universo, a fim de ensinar o supremo conhecimento de Bhakti Yoga. Por sua vez, Brahmaji instruiu a Narada, seu amado filho, a mesma mensagem do Srimad Bhagavatam. E Narada, por sua vez, deu a mesma instrução a Vyasadeva, que também ensinou a Shukadeva Goswami. E através da graça de Shukadeva Goswami, pela misericórdia de Maharaj Parikshit, todos recebemos o Srimad Bhagavatam perpetuamente para aprendermos a ciência da absoluta personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos beber um pouco d'água antes. Então, antes de comentar algo aqui sobre o verso, o significado de Prabhupada, vou pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pois ele
abrir os meus olhos que estavam cegos pela escuridão da ignorância com o unguento do conhecimento. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthena Talishmat Bhakti Vedanta Swami Tinamne Vanchakala Patarubhyascha Kripa Sindhu Devacha Titanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha. Ofereço minha reverência a todos os devotos Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceano de misericórdia, são salvadores das almas caídas. Como Karuti Vanchanapam Mangayate Vinya Kripa Tamanavadeshri Gurundina Tanam. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pela sua misericórdia, um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Relendo o verso, Shukadeva Goswami disse a Maharaja Parikshita: a suprema personalidade de Deus, Hari, depois de ser visto em sua forma transcendental, instruindo Brahmaji, o líder das entidades vivas, desapareceu. Hare Krishna. Então, a gente acabou... o Bhagavata é assim, é uma história dentro de uma história, né? Então, a gente está contando para vocês uma história que outra pessoa estava contando, que outra pessoa estava contando. Então, é assim. O Maharaj Parikshita era um rei que estava à beira da morte e ele decide ir à beira do... à beira do rio Ganges, às margens do rio Ganges, para ser instruído. E lá ele é instruído pelo sábio Shukadeva Goswami. E depois esse diálogo é ouvido e narrado em outro momento também, diante de uma assembleia de sábios, que está preocupado justamente com as pessoas dessa era, né? Nós. Então, o que Shukadeva Goswami está contando Maharaj Parikshita é um diálogo que aconteceu entre Deus, Krishna e o Senhor Brahma, que, como vocês sabem, é o primeiro ser vivo criado nesse universo material. E a ele é dada a incumbência de criar as formas das entidades vivas, os planetas e tudo, né? Os elementos já estão aqui, já estão presentes, as almas já existem em sua potencialidade, mas ele cria ali a forma, né, que existe no planeta. E a gente acabou de ler os 4 versos que Krishna fala ao Senhor Brahma, que é considerado o Bhagavatam original. Porque Bhagavatam é o conhecimento sobre a pessoa Bhagavana. A pessoa Bhagavana é a suprema personalidade de Deus. Então, o primeiro conhecimento que é passado é dessa vez, né? Quando o próprio Cristo está passando pelo Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado. Então, ele fala 4 versos que resumem tudo, assim. E aí o Senhor Brahma pega aqueles 4 versos, ele vai expandindo o que existe naqueles 4 versos. Né? E assim o conhecimento vai se expandindo até chegar nesse formato que a gente tem do Srimad Bhagavatam, com 18.000 versos. E o que está dizendo aqui, bem, primeiro que ele viu diretamente a suprema personalidade de Deus em sua forma transcendental. Então, mesmo quando Deus está aqui no mundo material, ele está na sua forma transcendental, ele não perde a sua potência. Até, né, foi algo que a gente comentou ontem aqui no nosso grupo de estudo, né? Uma pessoa que ficou assim, sem conseguir compreender, né? Como é que Krishna vem, mas ele é Deus mesmo, mas não sabe que é só uma parte da energia de Deus, né? E tudo é meio incompreensível, né? Mas é isso, então tem toda a sua potência, né? Quando Deus vem para o mundo material, Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita que ele vem pela sua própria energia interna, na sua própria forma transcendental, e aqui também está sendo dito que Deus foi visto pelo Senhor Brahma na sua forma transcendental. Então, só mesmo que ele aparente ser assim, de carne e osso, né, de elementos materiais, não é. A constituição do corpo de Deus é Sat Ananda, é eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Então, o Senhor Brahma viu essa forma transcendental de Krishna e é dito que depois de dar essa instrução, Krishna desapareceu. E aí, o que Prabhupada traz aqui, traz 2 pontos, basicamente, no significado, que é... O primeiro é esse, que Krishna é a pessoa transcendental entre todas as almas, que também são pessoas individuais. Também foi, como eu estava falando, foi algum ponto que a gente também tocou ontem, sobre essa questão de que a alma, ela tem uma individualidade. E
E ela sempre tem essa individualidade. E eu vou falar 2 versos que a gente comentou ontem, que estão no Bhagavad Gita, em que Krishna vai falar isso. Então, no 2º capítulo da Bhagavad Gita, no verso 11, Krishna fala para Arjuna que não houve um tempo em que nem eu, nem você, nem todos esses reis aqui reunidos não existíssemos, e nunca haverá um tempo em que nós deixaremos de existir. Então, deixa eu ver um pouco da... Então esse verso fala 2 coisas. A primeira, que talvez fique mais fácil de perceber, é que a alma é eterna. Ele fala, nunca teve o tempo que nós não existíssemos, nunca teve o tempo que nós deixaremos de existir. Mas também ele está falando da individualidade da alma, porque ele fala, nunca houve um tempo em que nem eu, nem você, nem todos esses reis não existíssemos, nunca terá um tempo que nós deixaremos de existir. Então aquela concepção, né, de que tudo um dia vai se juntar e tornar-se uma coisa só, o que nós éramos tudo uma coisa só e só temporariamente temos uma individualidade, não é apoiado pelas escrituras, essa ideia do monismo, do impersonalismo. E um outro verso também, que fica bem claro isso, eu acho que é no capítulo 18, se não me engano, quando Krishna fala que as entidades vivas são suas eternas, sanatana, partes integrantes, Mama Eva Amsha Diva Loke Diva Bhuta Sanatana. Então ele fala, as entidades vivas são minhas partes integrantes, então nós somos partes de Deus, mas são Eva Amsha, são eternamente uma partícula, uma Amsha. Amsha é uma parte, né? Então não fala assim que vai chegar um dia, né, em que as entidades vivas vão deixar de ser individuais, vão perder sua individualidade. Isso é o que Prabhupada fala de um suicídio espiritual. O suicídio espiritual é você abrir mão da individualidade da alma. Isso é Atma-ha. No Sri Upanishad vai falar sobre esse conceito. Tem 2 tipos de matadores da alma. Um é o materialista, que ele está vivendo totalmente ignorando que ele é uma alma espiritual, ele está vivendo só na plataforma corpórea. Essa é uma maneira de você estar, entre aspas, obviamente, matando a alma, porque, como Cristo mesmo fala, a alma nunca é morta, né, obviamente, mas você não está utilizando, você não está fazendo um bom uso, né? Você não está deixando a alma está tipo sufocada assim dentro do corpo material. E também, quando você está desejando assim, aniquilar a individualidade da alma, você está, entre aspas, também matando a alma, porque imagina, a alma inclusive, a gente falou sobre isso ontem também, inclusive uma posição temporária essa da alma ficar unida no Brahman, sendo una com essa energia divina. É temporária porque ela não está realizada na sua plenitude, de Satitananda. Quando a alma está fundida na energia de Deus, ela só tá realizando Sat, só está realizando a eternidade. Então ela não realiza nem Tito, consciência, nem Ananda, que é a bem-aventurança. Então, por isso é dito, né, que são matadores da alma. Então a alma ela eternamente tem uma individualidade, ela tem consciência. Inclusive, outro ponto que o Prabhupada traz aqui é que lá no mundo espiritual tudo tem consciência. Bem interessante isso. As pedras têm consciência, né? O leite tem consciência, sei lá, as pulseiras têm consciência, tudo tem consciência, né? Muito difícil da gente conceber. E isso é legal, porque isso é para abranger assim, as relações que a gente pode ter com Deus, porque tem 5, são 4, são 5, eu acho, relações básicas, assim, principais que a gente pode ter com Deus. A primeira é Shantarasa, que é uma relação de admiração, mas a gente costuma chamar de neutralidade, né? Shanta, né? Pacífico. Tem uma relação Dasya, que é a relação de serviço, relação Sakya, que é a relação de amizade, Vatsalya, que é uma relação meio que parental, e a relação Madhurya, que é conjugal. Então, quem desenvolve essa relação, essa primeira, né, de Shantarasa, uma relação neutra, de admiração por Deus, que é essa coisa assim, de você acha assim, uau, Deus, né? Deus é muito grande, você fica assim, só
admirado, vislumbrado assim, com a grandeza de Deus, você não consegue muito agir, então não chega ao ponto de você prestar algum serviço, né? Você se acha muito pequeno, Deus é muito grande, você está só nessa plataforma, admirando, vamos dizer assim. Então, é uma pessoa que tem essa relação com Deus, no mundo espiritual, talvez ela tenha uma forma de um objeto inanimado, né? Que está ali só participando, assim, admirando, né? Então, sei lá, uma pedra que está ali, a pedra onde Krishna se senta, sei lá, a pedra próxima onde Krishna brinca com seus amiguinhos, às margens do rio Yamuna. Então ela está lá, fica só assim, como Krishna é belo, como ele toca bem a sua flauta, né? E fica vendo ali Krishna brincando com os amigos. Então tudo lá no mundo espiritual tem consciência. E aí Prabhupada finaliza, então, com esse tema da associação discipular, que é um tema que a gente sempre repete aqui, que é muito importante, de que Krishna passa primeiro o conhecimento original, assim, pela primeira vez para o Sr. Brahma, já que ele é o primeiro ser vivo criado, e passa ele a incumbência de, assim, passar adiante aquilo que ele ouviu. Então, isso é o que a gente chama de associação discipular, que o Sr. Brahma passa para seu filho Narada, que passa para Vyasadeva, que passa para Shukadeva Goswami, que é quem está narrando o Bhagavad, está passando aqui para Maharaj Parikshita. E assim a gente vai recebendo esse conhecimento, vem descendo nessa corrente de sucessão discipular até chegar a nós através de Prabhupada. Então, como eu sempre falo, né, quando você quer verificar se algum mestre espiritual é realmente autêntico, você vê se ele está numa linha de mestres, discípulos, que remonte ao próprio Krishna. Porque não adianta ele ter alguns mestres anteriores a ele, aí quando chega lá nos anos 1800 e bolinha, aí já é o último mestre que recebeu, sei lá, com esse conhecimento. Aí você fica assim, tipo, mas tá, né? Mas cadê a infalibilidade desse conhecimento, né? Então precisa ser algo que remonta ao próprio Krishna, que obviamente tem um conhecimento perfeito, para que não tenha sombra de dúvidas, né, daquele conhecimento que a gente está recebendo. É isso que eu gostaria de comentar. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, vou dar um bom dia aqui no YouTube. Bom dia, João Miranda, Ana Batista e Simone. Opa! Como estou vendo que não tem comentário nem perguntas no YouTube, vou encerrar o YouTube. Então, muito obrigado a todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. E agora aqui no Instagram,